Bom, pessoal, seja bem-vindo a mais um Resende Agrocast. Sou Fábio Resende, zootecnista e apresentador desse podcast. Vamos falar hoje sobre comunicação, marketing no agro, um assunto que eu defendo bastante, né? A importância disso, que a gente precisa trabalhar muito, né, esse assunto. E para falar desse assunto, né, nada melhor aqui do que esse convidado, Luiz Paiva, zootecnista, produtor rural, um sócio da Agrotech. Luiz, se apresente, por favor, para o seu público. Satisfação, meu irmão. Obrigado pelo convite. Lindões, o Resende falou tudo, né? Eu sou zootecnista, me formei na melhor do Brasil, UFG. Quem discorda é porque não conhece, eu não sei onde você formou. Formei lá, entrei em 2013, muito apoiado pelo meu avô, pela minha família, minha mãe, meu pai, né? Em fazer esse curso. No início, queria trabalhar com confinamento, as coisas foram mudando, entrou o vinocultura, entrou o marketing no final ali no TCC, criou a Agrotech, nossa agência de marketing digital pro agro, que você falou muito bem. E hoje, além de tocar a agência de marketing pro agro e a fazenda da família, eu ministro mentoria, né, para profissionais e empreendedores do agro que querem se comunicar melhor, né, dentro do Instagram, dentro do digital, certo? Ministro treinamentos, palestras, e o lance é servir o agro com a nossa comunicação. Então, obrigado pelo convite, bora. Nada, eu que agradeço aí se aceitar, sei que sua agenda é corrida. Mas antes de começar, né, falar desse papo, explica um pouquinho o que te levou para o marketing, né? Você falou aí que foi num TCC, mas não é uma área muito comum para o zootecnista, né? Como é que isso, da onde que veio esse estalo para você aí? Perfeito. Cara, tudo partiu do estudo. Então, eu vi a minha irmã trabalhando com marketing e na época eu estava trabalhando com vinocultura na faculdade. Trabalhando com as duas coisas, eu falei, rapaz, eu quero fazer algo diferente. Então, sempre quis dentro de mim fazer um negócio diferente. Comecei a fazer o TCC, tive a ideia. Falei, rapaz, e se eu juntar ovinocultura e marketing? Dá certo. Cheguei na professora de ovinos, ela, meu filho, não é comigo que você tem que falar, é com a professora de administração rural. Fui lá e falei com ela, Cleonice, um grande abraço, aceitou o desafio. E era um grande desafio, porque naquela época a gente não tinha aonde recorrer o estudo. Não tinha, porque hoje quando a gente faz o TCC, a gente se baseia num TCC que já foi feito, Sim. se baseia no estudo. Naquela época não tinha um estudo de marketing. Então eu tive que o quê? Estudar a cadeia da ovinocultura, estudar a cadeia do agronegócio e estudar marketing. Naquela época tinha lançado um livro que é o Marketing 4.0 do Kotler, que para mim hoje é o pai do marketing, né? Eu tive que estudar, tive que correr atrás e eu tive que ler livros. Li o livro, estudei a cadeia e vi o gargalo, que é o maior gargalo hoje do agro, a união das cadeias, dos elos das cadeias do agronegócio. Para mim, esse é o maior gargalo e é o maior desafio, a falta de união. Uhum. E dentro dessa falta de união, eu vi que a comunicação entre os elos era fator fundamental para ter ali a diluição financeira. Então, o impacto da comunicação para o financeiro do agro era muito grande, era um grande gargalo. E aí começou-se o estudo, eu consegui visualizar ali como usar as redes sociais, né? E foi o meu estudo para fomentar a comunicação da cadeia da ovinocultura no estado de Goiás, na época. Validei, fiz um estágio curricular em Botucatu, São Paulo. Cheguei lá, o cara falou, rapaz, pode fazer o que você falou no seu TCC. Eu falei, agora sim. Fiz, deu muito certo e saí com a ideia de, por que não criar uma agência de marketing para o agro? E foi ali que surgiu, nasceu a Agrotech. Antigamente eu achava que montar uma empresa era só criar um Instagram e pronto. Criamos um Instagram, meu irmão, e aí? Como é que faz uma proposta? O que eu vou entregar? Não sabia. Sim. Tive que ir para o mercado de trabalho. Fui para o mercado de trabalho, comecei vendendo vagão misturador. Um dia, minha esposa me inspirou a sair do emprego CLT para servir o meu avô na fazenda, porque ele dependia sempre de alguém, né? Já estava ali dependendo para ir para a fazenda, ele estava indo uma vez ao mês. Ela falou, gatinho, larga isso, você não precisa disso. Vai servir seu avô. O que você aprendeu na faculdade, você vai aprender muito mais agora andando com ele. Rapaz, eu falei, beleza. Larguei, pedi demissão.
pedi demissão, tava indo pra casa, minha irmã me liga. Mano, o que você tá fazendo? Falei, tô indo pra casa almoçar lá no vovô. Deixa eu te falar, você tem coragem de pedir demissão? Falei, por que você tá falando isso? Eu acabei de pedir demissão. Ela, não. Eu tô te ligando pra você pedir demissão mesmo, porque eu queria que a gente voltasse com o projeto da Algrotec. Hoje eu toco algumas empresas na cidade, eu e mais uma pessoa, tá apertado, são 5 empresas, e, cara, vamos tocar aqui, vamos atender as empresas da cidade, e a gente vai trabalhando o nome, e ao longo do tempo vão surgir empresas do agro que precisam do nosso serviço. Cara, o lugar que eu pedi demissão foi a primeira empresa do agro que contratou a gente. Caramba! E ali começou. Então, hoje a gente está, né, atendendo grandes empresas do agro na parte de marketing digital, gestão de redes sociais, gestão de tráfego pago, um vídeo bem elaborado, com roteiro, né, com câmera profissional, para levar o que é qualidade e dar voz aos produtos e serviços desses empreendedores, né, dessas empresas. Então, hoje a Agrotech começou assim. Cara, que legal. E eu respeito muito esses gestos de coragem, né? Você foi fazer um TCC numa área que ninguém fazia, no ESO, e, né, até pediu demissão aí. Eu acho que isso mostra aí por que você tá aí no caminho certo, aí você tá com esse sucesso aí que você tá construindo. Bem legal, cara. E antes e pra gente entrar já também falando, né, dessa questão de comunicação, como é que você vê a comunicação que você estudou, você enxerga a comunicação do agro de dentro, o agro para o agro e o agro para fora do agro, para a bolha, para o urbano? Como é que você está enxergando isso daí? Perfeito. Eu acredito que... Rapaz, agora o povo vai ficar maluco que eu vou falar, mas eu acredito que o agro tem negligenciado a comunicação para fora da bolha. Eu tenho certeza disso. Não utiliza as redes sociais para educar, para mostrar o que é real. E muitas vezes o que acontece? As pessoas tiram conclusões precipitadas, não conhecem de fato. Mas aí, cara, a gente não pode falar nada porque aí o cara vai falar assim, mas o povo fica criticando. Ô, lindão, o que você faz para suprir essa crítica? Qual tipo de conteúdo você tem levado para as redes sociais? Você tem usado só para consumo? E aí que tá o X da questão. É o nosso dever, como agro, comunicar o agro. Isso é servir o agro, é dar voz para o nosso negócio. Para o nosso negócio. Isso é um ato de coragem. Isso sim é um ato de coragem. Abrir a boca para defender o agro. Porque muitas pessoas não conhecem de fato e elas não têm obrigação de conhecer. Sim. Mas nós que vivemos o agro temos obrigação de dar voz a ele. Por respeito e por amor àquilo que a gente vive. Sim. E é muita gente falando contra, né, cara? Inclusive, a proposta desse projeto aqui é isso, é comunicar para fora, né? Tanto é, né, tava conversando com você aqui, um dos episódios que a gente vai gravar, ele tem o foco exclusivo para quem é de fora da bolha, né? Que a gente vai falar de pecuária, churrasco e vinho, que é pro público urbano, que não entende, não conhece o agro. E você vê isso em todo canto, cara. Conversando com a minha filha, também ela vem com cada coisa da escola que fala, papai, esse negócio aí do agro bota fogo nas fazendas, que o agro polui, que o agro... Eu falei, não, calma, de onde você tirou isso, né? Aí você tenta conversar, e eu acho que realmente é uma obrigação nossa, sabe? Teve uma vez que eu sei que é convidado, mas só voltando essa história, que essa minha filha mais velha veio com a história de que o zoológico pegava o animal na floresta pra botar lá pra ficar, né? Pra poder vender ingresso. E eu trabalhei no zoológico lá de Recife, né? Até um abraço pessoal lá do Dois Irmãos, por quase um ano. Cara, e eu vi a luta que era aquilo, cara, ingresso de R$2, sabe? Não é isso. Os animais que chegam, nas condições e tudo, certas. E eu falei, não, eu cheguei, falei na escola, eu pedi uma aula lá para as criançadas, juntou a meninada com os professores tudo, e eu fui falar lá, não, como é que era que o animal chegava no zoológico, a função do zoológico e tal. E eu falei, não, cara, a gente tem a obrigação de fazer isso. Cara, é a nossa obrigação. Você falou tudo. Falou tudo. E assim, dentro, né? Você perguntou dentro do agro, como que a gente se comunica? Eu vejo a faca e o queijo na mão, as pessoas com vontade e gostando de comer o queijo, porém não conseguem cortar o queijo e comer. Como assim, Luiz? O que você está falando? Profissionais do agro, empreendedores do agro, produtores rurais, que têm hoje uma ferramenta que se chama rede social e só usa para consumir. E não usa isso para fomentar o próprio negócio, a própria marca pessoal.
E isso sim é a faca e o queijo na mão e não tá comendo o queijinho tá ali pronto para ser comido, você entendeu? Então falta isso também, aproveitar a oportunidade das redes sociais para fechar negócio, conhecer novas pessoas, conversar, tirar dúvidas, ensinar, usar o dom que Deus deu pra gente, né? Mas será que isso não está relacionado também, Luiz, à questão de o pessoal ver que tudo que viraliza na internet, tudo, ou é besteira, ou é polêmica, ou é dancinha, coisa que o cara fala assim, não, isso não é pra mim, eu não concordo com isso. Será que isso não inibe um pouco esse empenho de quem tá no agro, de entrar na rede social com mais força, não? O problema tá aí mesmo. As pessoas têm um olhar muito grande para viralização e números. Só que o marketing, ele não é construído de forma rápida. Uhum. Um bom marketing, ele é construído a longo prazo. O marketing, ele não foi feito para dar resultado rápido, ele foi feito para dar resultado para sempre. E é muito diferente. Então, o lance também é não se apegar a isso. E como não se apegar a isso, né? Essa é a pergunta. É entender que comunicar é servir. E quando a gente serve, a gente não espera nada em troca. Nada em troca do outro, meu irmão. Isso aí é a virada de chave para quem quer comunicar. Cara, isso é uma coisa importante, né? Porque quando a gente, né, por exemplo, isso aqui é um projeto que a gente depende, né, de fazer, de divulgar, tudo. Claro que a gente olha aquelas métricas, né, que visualizou, de curtida, inclusive vocês aí, né, aproveita já para curtir, divulgar esse material, porque pra gente é o primeiro retorno que tem, né? Eu tô falando como consumidor, ali você avalia ali os números de desempenho, e aí você fala, pô, tô botando energia aqui, mas será que tá valendo a pena? Mas aí quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, né? Pô, Fábio, esse vídeo que você fez aqui, você cara... acabou de responder o negócio. Não é 100 visualizações. É um que falou assim, cara, eu precisava ver esse vídeo. Isso é servir. E aí dá um empurrão, você sente um empurrão pra frente, Isso né? Você é fala assim, servir. cara, eu vou continuar, vai andar. É isso, meu irmão. Tá no caminho. Isso é sinal de que tá no caminho certo. E aí, né, falando disso, já misturando esse assunto que eu ia perguntar, mas pra gente desenvolver melhor, o papel das redes sociais no agro, né? Porque a gente vê grandes pessoas do agro, né? Claro, de novo, vou traduzir em números, né? Porque é a única métrica que a gente tem. Você pega expoentes do agro, eles têm muita, né, seguidores e tudo, mas também não chega nem perto de besteiras. Mas como que é a importância desse nicho, desse universo do agro na rede social? Boa. Eu acredito que é a responsabilidade. Nós carregamos essa responsabilidade de estar ali dentro e não falar. Uhum. Porque tem sim muita gente falando asneira. Sim. Pra não falar. Tem muita gente falando asneira. Então, o que eu não concordo com a pessoa que chega em mim e fala assim: ô lindão, você viu o que o cara postou? Cara, como é que o cara fala um negócio daquele? O cara tem 200 mil seguidores. Eu falo assim, velho, o que você tá falando, bicho? Cadê então o seu vídeo falando? Você não pode falar nada, porque se você não tá gravando um vídeo e não tá educando o seu público, você não pode criticar o outro. É verdade. Esse é um ponto. Então, nós temos a responsabilidade de usar as redes sociais com mais consciência, de educar o nosso público. Ninguém compra um produto se ele não foi educado para comprar o produto. Concorda? Eu não vou comprar por... Cara, e aí? Quais os benefícios disso? Eu preciso educar o meu público, eu preciso mostrar a tecnologia, e antes de mostrar a tecnologia, eu preciso educar o meu público para comprar. Então, eu acredito que isso aqui não tem sido muito bem utilizado por alguns e por outros que entenderam, cara, a galera tá investindo em marketing. Tá investindo. Ontem mesmo eu tive uma reunião comercial, pasme, com uma empresa de mais de 50 anos que não investiu em marketing. Agora que vai começar, meu irmão. E aí é aquele lance. A melhor hora de começar foi quando? Há 10 anos atrás. A segunda melhor hora? Agora. Ontem. A terceira melhor hora é agora. Começa. Então, se você está escutando esse podcast, é empresário do agro, invista em marketing. Dê voz à sua empresa. Saia de trás da logomarca e viva, comunique e seja a voz do seu produto, do seu serviço. Né? Porque realmente a gente vê essa questão, né? Muita gente, como é que eu vou aparecer, né? Então, antigamente eram as mídias, rádio, televisão, mas a gente vê que isso tem perdendo força e tem ficado caro.
né? E você pega. Eu acho que outro ponto também é isso. Muita gente deve ter ido para as agências tradicionais de marketing, cara, e não é a mesma coisa. Não, não é. Cara, O agro é diferente. chegou muita gente pra gente com esse questionamento e às vezes com o pé atrás, porque o pessoal do agro, nós já somos mais receosos, já somos mais, né, o pé atrás ali, mais sistemático. Aí você pensa, o cara teve uma experiência ruim com uma agência que não é do agro. Na hora de investir em uma agência de fato que é do agro, rapaz, o cara fica, será, rapaz? Nossa, esse valor? Não, Deus que me livre. Vai, mas aí quando vive, porque marketing, hoje tem grandes agências, boas agências de marketing no agro, não é só a Agrotech, tem várias outras. Tem muitas pessoas do agro hoje que correram atrás, estudaram comunicação e estão servindo o agro nessa parte. É buscar essas pessoas, acreditar, mas trabalhar junto. Não existe contratar uma agência, contratar uma pessoa, né, um analista de marketing e deixar o cara tocar e achar que o cara vai fazer milagre. Não, é trabalhar em conjunto. É 50% a empresa, 50% o profissional de marketing. Senão, não funciona. Se não tiver sinergismo entre eles, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque é uma experiência diferente, né? Você pega as agências tradicionais, não tradicionais não, né? Mas urbanas, não entende, né, o que é o gado, a época do ano, o que está sendo... Safra, safrinha, exatamente, o que está acontecendo corte, naquele gado momento. De leite, não entende. Às vezes você vai fazer uma postagem de gado de corte e tem uma vaca de leite, mas você fala assim, nossa, não é assim. Já aconteceu isso aí. Já aconteceu da gente, inclusive uma empresa que tinha um analista de marketing que não era do agro, era Dia Mundial do Leite. Aí a gente fez o post, geralmente a gente manda um planejamento completo com todos os posts. Ele reprovou o post do Dia do Leite. Aí ele falou assim, não, mas aqui na região é gado Nelore. Eu falei, lindão, deixa eu te falar um negócio. A sua empresa é nível nacional. Se eu postar uma vaca Nelore aqui pro Dia do Leite, vai dar ruim. Eu não assumo o BO. Você quer? Como assim? Aí eu fui explicar pra ele, sei o que, ele, não, mas os gados que a gente... Olha isso. Os gados que a gente trabalha aqui é PO. Eu falei, cara, o que é PO? Ele, PO é PO. Eu falei, cara, o que é PO? Ele, não sei não. Eu falei, não, lindão, deixa eu explicar. Puro de origem. Expliquei, beleza e tudo mais. Aí ele, não, então tá bom, já que você tá falando, então deixa. Lindão, se eu deixo aquela vaca Nelore lá, você tá doido. Padrinho, ia ser zoado pro resto da vida. E, pasmo, tá? Uma empresa de nutrição animal. E aí deixa na mão, né, um cara que não entende, é complicado. Esse aí é um ponto. E aí, quando a gente vai falando, né, dessa questão, então, precisa estar presente, né, no Instagram, no YouTube, nessas redes. E como que a gente faz para usar essas redes para comunicar para fora, para estourar a bolha? A gente vê algumas pessoas que têm sucesso nisso, né, alguns influenciadores. Mas como que aquele cara que quer fazer ter uma posição mais técnica, aquela empresa que quer se posicionar no mercado, ela consegue romper a bolha, né? Por exemplo, uma empresa, enfim, de implemento, né, de agricultura, que precisa estourar a bolha para mostrar que, olha, a agricultura não desmata, isso é conversa, tudo. Como que faz essa... Você acabou de citar. É levar informação. Isso é um conteúdo que converte, estoura a bolha. Só que aí, eu digo que as pessoas têm que ter intencionalidade e têm que aguentar o rojão. Porque vai chegar nego xingando, vai chegar nego criticando, vai enfiar política no negócio, e aí a pessoa tem que ter culhão para dominar o negócio, não parar. Uma coisa que o Rafael Barra falou para mim e eu levo pro meu coração. Começou, não para. E aí, a gente precisa defender uma causa. As empresas precisam defender uma causa. E dar voz para quem não tem voz, e tá tudo bem. Então, a gente precisa dar voz para a classe agro, que vai comunicar fora da bolha. Eu preciso trazer sobre desmatamento, eu preciso trazer sobre a carne, como ela é produzida, o bem-estar animal, hormônio, tudo aquilo que é criticado, eu preciso defender. E aí, defender como? Notícia. Trazendo a verdade. Falar sobre o preço do aço, como que influencia, o preço do aço aumentou sim, assado. Por exemplo, empresas que trabalham com implementos. Por que não falar? Trazer o mercado, estudo de mercado, mostrar, sabe? Trazer as notícias de fato. E muitas empresas não fazem isso. Então, esse é um assunto que dá para estourar a bolha.
tem que ter a intenção, você quer, vai dar certo. Um exemplo, a Camila Telles. Para mim, é um dos maiores exemplos de pessoa que defende o agro nas redes sociais. Ela cresceu defendendo o agro nas redes sociais. Mas pergunta para ela para você ver o tanto de crítica, o tanto de porrada que ela levou. E aí a pergunta que fica para quem é do agro: tá disposto a assumir o rojão? Tem culhão para receber crítica? Tem peito para defender o agro? Se tiver, meu irmão, abre a boca. Abre a boca, porque as pessoas precisam. Imagino que muita gente tentou e não teve, né, essa força para segurar, para seguir, né? Com certeza. Deixa eu te falar, eu tenho a mentoria, né, para profissionais do agro. Tem uma mentorada minha, cara, ela tava rompendo. Ela é produtora de leite. E ela tava rompendo, cara, postando vídeo, explicando as coisas. Ela se desprendeu com a gravação de vídeo. Rapaz, ela postou um vídeo e o povo desceu o cacete. Mas, o povo que desceu o cacete, 15%. O restante, tudo apoiou. Sim. Foi top, um vídeo top, explicativo, muito bem explicado. Abafou ela. Isso aí, a crítica do abafou. Ou seja, o mínimo abafou ela. Isso não pode acontecer. Ela parou de postar há um tempo, agora voltou, mas não pode. A gente não pode se apegar a pessoas que vão entrar em embate. Muitas das vezes, a pessoa que te critica, a pessoa que vai entrar em embate é a pessoa que morre de vontade de falar e não tem coragem. Morre de vontade, mas não tem coragem. E aí fica transmitindo a frustração para o outro. E isso não pode acontecer. Então, a pessoa não pode se apegar àquela crítica. E muitas vezes essa crítica vem de quem é de fora, né? Às vezes que não é do agro, que não tem nada a ver com a história, que não sabe o que tá falando, né? Mas tem o povo que é do agro que morre de vontade de falar, igual eu te falei, tem o povo que é do agro, morre de vontade de falar, mas não tem coragem de falar, mas tem coragem de ir lá e criticar. Então, mas é uma percepção que eu não tenho muito. Eu vejo, né, que o pessoal do agro evita polêmicas, né? Por exemplo, você tem algumas pessoas, né, que tem alguns posicionamentos mais polêmicos. Você pega lá o Leonel, lá da Nelora Dir, que ele fala, não tem melhoramento, tudo. Cara, eu que fiz meu mestrado com melhoramento, me dá umas dor. Sabe, às vezes você quer falar, mas você fica policiando para não fazer uma coisa desrespeitosa, você não quer um embate, você não quer uma... Não é igual esse mundo artístico, que a graça é falar mal do outro para poder estourar, né? Então eu acho que às vezes acontece isso. Eu vejo que o pessoal do agro sabe, a gente briga se for nos bastidores, a gente não quer levar a público. Tá errado essa percepção? Wiley, não, eu já vejo diferente. Assim, eu vejo, por exemplo, às vezes o Daniel, até o próprio João Seba, que é mais polêmico ali nas falas dele. Tem pessoas do agro que não concordam, inclusive no meu já aconteceu, vão lá, comentam, aí você vai olhar, o Instagram tá fechado, nunca gravou um vídeo, mas para comentar, ir lá e criticar, tem. Então, isso aí tem em todo lugar, né? Não é só no agro, aí todos os lugares vão ter essas pessoas, né? Teve uma vez que inclusive me atacou porque eu fiz um post lá do G4, o cara escreveu, o meu post era, paguei 12 mil reais para aprender isso, isso e isso no G4. Aí o cara veio no meu post e comentou assim, pagou 12 mil reais para descobrir que era um otário. Falei, caraca, de graça. O que eu fiz? Aí entra a questão da reatividade. Eu poderia pegar o comentário dele, gravar um vídeo em cima e suprir a minha comunidade ali ia me defender. Sim. E aí entra, lógico, né? Cada um é cada um. Eu falo, Senhor Jesus, o que é pra eu fazer com isso aqui? Ele falou, apaga e reza. Eu apaguei e rezei. Sacou? Agora, tem outros que esses dias, por exemplo, o cara não concordou com um post meu. Ele falou, eu falei que o papel do marketing não é vender. Aí ele veio embaixo e comentou, o papel do marketing é vender e o vendedor tira o pedido. Aí eu falei, não. Eu vi esse Aí eu desci o cacete. Aí tudo bem, entendeu? Inclusive, eu não ia gravar um vídeo. De verdade, eu não ia gravar um vídeo. Eu falei, cara, não vou gravar um vídeo disso aqui, não. Jesus falou assim, é pra você gravar esse vídeo. Eu falei, putz, gravei, entendeu? 1000 pessoas viram o vídeo. Eu não me importo com isso. Eu preciso me posicionar com aquilo que eu sei e que eu vivo, entendeu? E aí tem que pedir também uma direçãozinha de Deus, né? Quem não pede fica meio perdido.
Andar, né, sem direção é complicado. E como é que você está enxergando aí esse novo momento? As empresas estão aderindo? O que tem de dinheiro na mesa que o pessoal está conseguindo buscar? Você acha que isso já está aparecendo ou ainda não? Cara, é aquele negócio, né? Isso aí que você falou tá parecendo ovo de pato. Ninguém vê, ué. Ninguém vê, né? Você vê as feiras... As feiras, vamos pegar as feiras Sim. desse ano. Nenhuma bateu recorde de venda. Praticamente todas, o público caiu. Por quê? Porque não tem financiamento liberado no mercado, juros muito altos, produtor endividado. A gente vê uma classe que hoje não tem um poder tão favorável de compra. Muitas empresas, e aí vai respingando. É um respingo em cascata que eu acredito que o agro está vivendo. O produtor entrou em RJ, a empresa entrou em RJ, e isso vai afetando todas as empresas que estão embaixo. Uhum. Todas, inclusive a nossa empresa passou por esse momento de inadimplência. Sim. A gente nunca teve inadimplência do tanto que a gente teve hoje. Por quê? Respingo, respingo, respingo em cascata. Então, eu acredito que hoje o agro tem vivido um dos momentos mais desafiadores dele. E aí, eu acredito que é no desafio que tem a maior oportunidade. E aí, quando a gente fala de comunicação, é pegar o celular, que todo mundo tem um celular hoje, com internet, todo mundo tem rede social. Não quer investir em marketing? Pega o celular e grava, mostra, defende o agro, entendeu? Então, eu acredito que hoje a gente está passando por esse grande desafio. A gente vai cumprir ele como todos os outros a gente já cumpriu. Sim. Produtor rural é o cara que está mais acostumado com o desafio. É geada, é chuva, é sol, é seca, é imposto, é um par de coisa, é briga com o governo. É cacetada da mídia. É cacetada da mídia, é cacetada de vegano, de par de gente. E tá lá até hoje. Agora, vamos lá. Pega todo mundo que dá cacetada no produtor e vive sem o agro. Não vai. Vai ficar pelado, sem carro, Com sem fome. comer, com fome, sem tomar banho. Não tem como, irmão. Não tem como. Não tem Então condição. tem que respeitar o produtor rural, tem que respeitar a classe do agro. E você falando bem nessa questão das feiras, algumas feiras que eu fui esse ano, realmente o cenário era esse. Poucos expositores, as feiras dando isenção para as empresas para ir, para poder, por favor, venham para poder, né, não ficar feio. Poucos negócios. E eu acho que isso, para a questão do marketing, acaba virando uma oportunidade, porque eu acho que esse momento está virando o que a TV virou uns anos atrás, que parou de gastar milhões com aquelas emissoras grandes e foi dando um pouquinho para os influenciadores, porque ficava mais barato e atacava melhor, né? Atingia melhor o público-alvo. Perfeito. Eu acho que isso aí talvez seja uma oportunidade até para essas questões, porque o dinheiro que se gastava 10 dias numa feira, com vendedor, com equipe, com tudo, com espaço, um dinheiro danado. Você usando isso para o marketing direcionado, talvez tenha um resultado melhor, né? Não fica menos que 100 mil que esse povo gastava numa feira dessa, não. Não fica. Hã? Pois é. É brinde, é hotel, é deslocamento. Nossa, é coisa demais. Pega esse dinheiro e faz um investimento, lógico, com um profissional de marketing no agro, né? Especialista, cara, dá um retorno, viu? Dá um retorno. Isso sim, hoje é um grande investimento. Investir em imagem no digital. As empresas têm essa oportunidade hoje de fazer porque isso. É direcionado, né? Uma feira você tá ali, tem um monte de passante, um monte de curioso, um monte de gente que tá indo só pro show, né? Não é teu público ali, né? E assim, cá pra nós. Legal, aqueles faturamentos que as feiras... Mas muitos negócios são feitos antes. Sim. Para fechar lá. Sim. Então, tem... alguns acordos, né? Poucos são aqueles que vão na feira antes de conversar com qualquer vendedor e compra o negócio. Agora, vamos lá. Eu investi em marketing, não deu resultado. Veio por indicação. Lindão, hoje eu posso te indicar um negócio. Eu duvido que você não vai visitar o Instagram do negócio antes de ir lá e conversar com alguém. Ou antes de fechar. Todo mundo visita hoje o Instagram da empresa para ver. Quem que é essa empresa, então? O que esse cara tá falando? Deixa eu ver aqui. Bom, então eu vou conversar com o vendedor que o cara me indicou. Então, o investimento, às vezes, o cara não vai vir pronto, né? Não vai chegar ali, mas você pode ter certeza
porque ele passou lá na sua casa, no seu Instagram ali da sua empresa, deu uma olhadinha. Olha pela janela. Opa, eu vou lá então. Né, isso realmente é uma coisa que o pessoal não entende, né? A importância de você ter essa retaguarda, esse posicionamento, essa comunicação mesmo, né? Essa cultura de você comunicar, né? O negócio é não passar um pouco do ponto. Tem um pessoal também que dá umas avacalhadas, é muita coisa, né? Muita firula que às vezes acaba tirando o foco. Se não for esse o foco da empresa, né? Positivo. E quando você enxerga, né, essa questão de comunicação dessas brigas de imprensa, como é que você normalmente orienta seus clientes ou se o seu posicionamento para esse enfrentamento mesmo, né, da não informação? Porque você pega, por exemplo, teve uma notícia que eu vi desse tamaninho escondida, falando lá do estudo da Embrapa junto com usando satélite da NASA na COP30, falando, esse negócio de desmatamento é mentira. Cara, não teve isso, não saiu em mídia aberta, não saiu em canto nenhum. Aí você vê um monte de mentira sair em todo canto. Como é que fica o seu coração de comunicador nessas situações? Como é que você orienta o pessoal? Como é que é? É assim, empresa hoje, por mais que a gente organize toda a estratégia, eles querem o quê? Eu quero vender meu produto. E um dos pilares chaves da comunicação é defender uma causa. Então, quando você me traz isso, é muito importante, inclusive legal, estar aqui no podcast para dar voz a isso. Empresas, comuniquem uma causa. Tragam a verdade, vistam essa camisa. Porque não é só o produto. Produto é o último que a gente tem que conversar, cara. Uhum. Pensa comigo. Se eu pego uma causa dessa de desmatamento e gravo um vídeo pontuando e explicando área legal, área desmatada, enfim, eu atraio quem? A classe produtora. Sim. Se eu vendo um produto para produtor, obviamente o cara quer comprar de quem está me dando voz. Então, isso aí é muito bacana você trazer. Poucas empresas querem se posicionar nisso, cara. Porque ficam com medo mesmo, entendeu? E tá tudo certo. Aí, lindão, tem um cunho que estraga isso no agro. Ainda assim, a gente tem um agro dividido entre extrema esquerda e extrema direita. Uhum. Então, tem um cunho político muito grande ainda entrelaçado e as pessoas se dividem. E aí a empresa, ela se vê aonde? Em cima do muro, irmão. Porque compra dele o de esquerda, compra dele o de direita. Então, tem que ter muita prudência na hora de trazer assuntos como esse para dentro da empresa. Agora, o dono, e aí esse é o ponto, o dono das empresas, os donos das empresas precisam se posicionar. Eles precisam estar nas redes sociais. Eles que vão dar voz à empresa. Eles que vão ser a essência da empresa ali nas redes sociais. Então, tem que ter o Instagram da empresa, beleza, mas tem que ter o Instagram do dono e tem que estar fluindo, ele vai ser ali a referência. Quando a gente pega as grandes empresas hoje que são referência pra gente, CIMED. Cara, o Adib tá lá todos os dias se posicionando e ele puxa a CIMED. Sim. Se a gente pega todos os outros, G4, que né, uma grande escola hoje no Brasil de empreendedores, se não a maior, Thales Gomes, Bruno, o Alfredo, eles estão todos os dias nas redes sociais se posicionando e alavancando o negócio deles. Então, eu acredito muito que o dono de negócio, sim, tem o dever de defender uma causa e dar voz a isso. E aí, desmistificar muitas coisas, né? Eu tô com um vídeo hoje para lançar sobre desmatamento, porque hoje é dia do agricultor e dia do produtor rural. Inclusive, feliz dia do agricultor e produtor rural para você que tá assistindo nós aqui. E começa a seguir, viu? Porque esse canal aqui é pancada de bom, menino. É isso aí. E quando a gente vê essa questão, né, eu acho que às vezes o problema do dono, eu acho que ele fica com medo de boicote, porque hoje em dia, como você falou, como tá muito polarizado, né, fica com essa questão. Mas você tem alguns exemplos positivos, por exemplo, o velho da van, né, que é posicionado, né, de direita tudo, comprou a briga e você só vê crescendo, né? Mas outros você vê que realmente tem esse problema, né, de boicote. E a questão do agro também, eu acho que é menos difícil isso acontecer, né? Porque, não, quer dizer, é mais difícil acontecer, porque o produtor precisa daquele produto, às vezes até a linha dele é a mesma, né? Porque
querendo ou não, o agro, ele é majoritariamente mais de direita. Eu não falo de extrema direita, não tô falando nada de político, mas ele tem mais essa visão de direita. Então, eu acho que mesmo que o consumidor final lá faça algum tipo de boicote, talvez atinja pouco ele, né? E é só que o medo fala mais alto, né? O medo fala mais alto, irmão. Ele tem mais medo do que o outro vai pensar, do que certeza e coragem para transmitir a mensagem que ele quer transmitir. E isso é um grande problema para quem quer comunicar o agro. É. E, cara, que dica que você dá aí pra quem quer ser notado, pra quem quer começar, tá virando a chave, tá assistindo aí o podcast, fala assim, pô, então eu vou entrar nessa também. Que dica que você dá? Bom, uma dica importante. Se quiser pegar o notas do celular, um papel, uma caneta, se pergunte primeiro, por que você quer começar? Por que você precisa estar nas redes sociais? Se você souber o seu porquê, fica muito mais fácil estar. Uhum. Então, se você quer comunicar, aí você vai lá e escreveu. Você dá a voz àquilo, aquele sentimento que está dentro de você. Isso é gasolina para tocar o negócio. Tá. Porque se você não tiver uma intenção, não tiver um porquê, vira frustração. Aí você vai fazer por ego. Estar ali porque eu quero que os outros falem, porque eu... Aí, meu irmão, vai cair por terra, porque não existe verdade. Aí pode até se sustentar durante um tempo? Pode, mas vai cair por terra. Então, tem que ter uma intencionalidade, tem que ter um porquê e tem que, sabe, arder no coração. Eu preciso estar aqui para falar disso, disso e disso. Eu preciso dar voz para o meu negócio. Eu quero vender isso. Isso é um porquê. Eu quero vender isso. Pra você vender... Aí começa outras perguntas. Eu quero vender isso. Para quem? Quem é meu público ideal? Onde ele está? O que ele sabe do meu produto? O que ele sabe ou que ele não sabe que eu sei e eu preciso ensinar? E aí, cara, marketing é estudo de comportamento. Eu preciso entender como é o comportamento desse meu consumidor ideal. Uhum. Entendendo isso, você vai trabalhar tipos de conteúdo educacional, comercial, institucional, de entretenimento, voltado para o comportamento e direcionado para aquele público ideal que você quer atingir. E é uma coisa, né, que é difícil a pessoa realmente fazer sozinho, né? Como você tá falando, quem quer começar é muito difícil fazer, porque precisa ter esse direcionamento, né? Eu acho que... Lindão, eu acho que não é à toa que é bíblico. Jesus, quando ele encaminhou os discípulos dele, ele falou, vai de 2 a 2, e ele falou assim, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar pessoas, e eles, Aí é o lance. Para todos nós temos nosso dom, e ele mandou a gente. É importante que a gente esteja de 2 em 2. É importante que a gente esteja junto de uma pessoa que não vai conviver com a gente se não for para impulsionar a gente. Então, é importante que a gente viva com pessoas que estão vivendo a mesma coisa, que não têm inveja da gente ali no dia a dia, que lutam pela nossa causa, que nos impulsionam. E isso é bíblico. E aí, Luiz, mas e o dom? Deus deu o dom. Irmão, Deus deu o dom da fala para você, deu o dom do conhecimento, te colocou onde você está, agora é a hora de você honrar com o seu dom. Como que eu honro, Luiz? Servindo, comunicando aquilo que ele te deu. E aí, não esperar nada em troca. Não esperar nada em troca. Vem. Deixa eu te falar, vem, que se você tem esse servir com aquilo que ele te deu, as coisas acontecem. O negócio acontece. E esses momentos, né, de crise, digamos assim, é a hora que você precisa estar fortalecido, né? Você tem que estar com a sua imagem fortalecida, é a hora de investir. Na minha área, por exemplo, gestão, a gente vê, né, que a hora mais importante para a gestão estar junto da fazenda é na hora ruim, porque na hora boa o que você fizer acaba dando certo, né? Mas se você na hora ruim não tiver ali com conta ajustada, com aquelas coisas todas, você não vai conseguir ter resultado. Perfeito. E aí você falou, né? Você precisa buscar essas pessoas, porque sozinho eu acho que ninguém consegue, né, cara? E aí, Lindão, tem um ponto muito importante. Vamos lá. A gente está no agro. Tem um par de gente que vende nutrição animal. Tem um par de gente que vende gestão. Tem um par de gente que vende herbicida. Sim. Pera lá. Como é que você vai se diferenciar dessas pessoas? É via produto? Não, isso Você vai me desculpar, mas é via você. É quem você é aquilo que você entrega como essência, como conhecimento.
É o brilho no seu olho que vai fazer o cara comprar de você. Não se enganem, não é o produto, é você. Ai, mas eu não quero aparecer porque eu tô na empresa. Amanhã você não está na empresa que você está hoje. Qual que foi a autoridade que você construiu? Se você não construir agora, meu irmão, vai ficar dependente de empresa pro resto da vida e pedindo bênção pros outros. E tem muita gente, né, na nossa área, que a gente vê, né, por exemplo, atende fazendas, você tem parceiros que são funcionários de empresas, né, fornecedores, e a gente vê, aí se a gente para pensar friamente, a gente é cliente do vendedor, não é cliente da indústria. É isso. Se o cara mudar de marca, porque Você vai com ele. qualidade todo mundo tem, né, é o que eu costumo falar. As empresas têm qualidade, o que muda é o serviço, a prestação, a presença, o senso de que, pô, não, essa pessoa tá comigo, né? Isso é o que muda, né? Cara, isso é bom demais. E tem que tá junto. Cara, se tem alguma coisa que você quer falar aí que a gente não abordou, que você acha interessante? Lindão, é pra finalizar? Exatamente. Agora talvez eu vou me apresentar de forma correta, pode ser? Fique à vontade. Não que eu não tenha me apresentado de forma correta, mas além de zootecnista, né, pecuarista, que hoje sou empresário, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou amigo, eu sou irmão, sou filho, sou neto. Infelizmente, os meus avós hoje não estão aqui comigo, mas carrego eles no meu coração onde eu vou. E eu diria para você, honre a sua família. Honre a sua família. Viva os desafios ao lado de Jesus. Ah, o cara tá pregando, meu irmão. Eu vou falar de Jesus aonde eu for. Mas, Luiz, eu não sei rezar. Anota. Oração simples que você vai fazer no seu dia ou no momento de dificuldade. Senhor Jesus, vem trabalhar comigo. Comece sempre com Senhor Jesus, me ajuda e fala. Deus, quando ele criou o mundo, ele falou que haja luz. Ele precisou falar, porque você não vai falar. Então, muita gente fala, ai, não, já rezei, né? Deus sabe do meu pensamento. Fala com ele. Chame ele para estar com você no desafio, na alegria, agradeça e não se aparte dele hora nenhuma e honre a sua família. Construa ela com honra. Isso vale demais, cara. Sim. Se eu pudesse ter meu avô aqui hoje, nossa, mas a minha avó, rapaz, eu ia querer um momentinho com eles, cara. Pra eles conhecerem o Jorge, brincar com meu filho, né, com o bisneto deles. E o que fica são os momentos, meu irmão. Instagram vai passar. LinkedIn vai passar. TikTok vai passar. O conteúdo que você tem vergonha de fazer vai... Um dia que você fizer, ele vai passar. Ele faz assim, ó, nas redes sociais. Quer ver? Qual foi o conteúdo? Me fala 3 conteúdos que você curtiu ontem. Não lembro. Ninguém lembra. Você não lembra o conteúdo que você curtiu hoje de manhã na hora que você tava dando uma cagada, filho. Então, o que você lembra? Os momentos. É isso Os aí. momentos em família, é uma risada, é um podcast igual esse, que eu conheci o Rodrigão, que tá ali, pancada, pensa num cara gente boa, conheci o Rezende. São esses momentos que ficam. Então, viva o momento. E aí, para completar, existem 4 compromissos que eu acredito que todo ser humano tem que seguir. Primeiro, não levar nada pro lado pessoal. Ah, porque fulano gritou comigo. Ah, porque... Tudo que acontece fala mais sobre o outro que sobre você. O que você pode apartar que você pode levar para você? Então, não levar nada pro lado pessoal. Impecabilidade da palavra. Falou, você não é obrigado a falar. Mas se você falar, meu irmão, cumpre. É seu nome. Segura, né? Honra aquilo que você falou. Terceiro, não tirar conclusões precipitadas. Não criar historinha na cabeça. Ah, eu acho que fulano, rapaz, tá de mal de mim. Eu acho que fulano pergunta. Seja a favor do conflito, de conversar, do diálogo. Porque isso vira amargura, vira aquela coisa chata dentro do coração. E por último, pra mim o melhor, dê o seu melhor em tudo que você for fazer, meu irmão. Não tem isso. Se entrar ali, cara, não sei fazer, arruma um jeito. Dê o seu melhor, seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Cara, você só vai colher bons frutos desse plantio fazendo esses 4 compromissos. E para finalizar, meu irmão,
Obrigado por dar a voz. Te convido a me seguir, luispaiva.agromarketing e @algrotech, ALLGROTSH. Rapaz, consegui. Não, mas vai estar escrito certinho aqui, pode ter certeza. Eu te convido a me seguir, vai ser uma satisfação ter vocês lá comigo. E, rapaz, eu lembrei de uma história que não teria como não contar. Você acredita que eu fechei um treinamento agora? R$5.900. Vou para Brasília. A pessoa entrou em contato, falei, de onde você veio? Quem pegou contato meu com quem? Não, ouvi um podcast seu no YouTube. Falei, rapaz. Aí eu vi um podcast, te procurei no Google, procurei sobre o assunto no Google, me levou pro YouTube. Do YouTube eu fui no seu Instagram e te chamei no WhatsApp. Então, invista em redes sociais. Vende. Cara, olha, esse finalzinho aí pra mim foi essas 4 dicas aí. Se você não pegou nada do podcast, pega esse finalzinho aí que eu acho que realmente faz a diferença, viu? E pra vocês que estão assistindo aí, não deixa de curtir, compartilhar, salvar, faz tudo aquilo que você precisa fazer pra poder dar força, né? Não só ao canal, mas essa notícia, pra levar a notícia, né? A informação pra mais gente. E, cara, foi muito, muito bom te conhecer. Esse bate-papo aqui foi muito bom. Satisfação, Top demais. Lindão, você tá doido. E vamos seguir aí. Vamos embora. Até mais aí, pessoal. Até a próxima. Tamo junto, lindões.